queridos alunos da MF João Bosco, professor Luiz Sato, Vitor Grau, lá de novo aqui para mais um episódio do Que História é Essa? Hoje, seguindo aqui o trilho de aprendizagem, nós estamos numa matéria nova que é Medicina no Egito, ou seja, é o Egito, né? Não falo sobre o Egito, geral, porque seguindo o caderno Trilhas de Aprendizagem, as crianças vão ver que o nome é Medicina no Egito, tá? Mas não tem como a gente ir direto para a Medicina do Egito sem falar um pouco do Egito, né? O Egito, quando a gente fala a primeira coisa aqui, a primeira coisa que vem na cabeça quando fala do Egito é múmia, dancinha lá, das mãos do lado, pirâmide, né? Muito ouro, muita riqueza, sarcófago, né? E tem muitos filmes, né, de múmia, aquelas coisas, mas aí a gente sabe que aquilo lá são produções, são filmes, né? Não fala a verdade, mas o Egito é uma sociedade bastante avançada para a época, né? Muito mais até do que as sociedades europeias, né, Vitor? Em relação à medicina, à engenharia. Pô, construir uma pirâmide daquela, com aquelas pedras enormes, sem ter guindaste, sem ter computador, né? Como é que faz, né? Tem muitos que dizem que as pirâmides foram feitas por alienígenas, né? Nós subestimando os egípcios, né? Como se eles não pudessem porque fazer, se fosse o inglês, ou alguém da Europa, aí podia, né? Mas como são os egípcios, as pessoas não acreditam, né, que eles fizeram aquilo, que foram, aí fala que foram os OVNIs, né, foram os ETs que fizeram. É uma grande besteira, né, porque eles fizeram isso porque eles já sabiam muito bem, né. Então era uma sociedade bastante avançada, tinha seus problemas? Tinha. Então nós vamos estudar um pouco, antes de chegar na medicina do Egito, um pouco dessas características, né. Primeira característica, Vitor, que fala do Egito, que a gente pode comparar, o Egito avançou muito, e tem uma coisa que fez com que eles viessem avançando, que é a agricultura, né? Sim. Aí vem o que a gente estudou da aula passada, Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola fez o quê? Lógico, que não foi tão rápido assim que eu estou falando, demorou anos, né? Milhões de anos. Que foi o quê? Com a agricultura, o homem parou de caçar e pescar. Sim. Né? Ele começou a plantar e se tornou sedentário, né? Sedentário, que ele não precisava mais sair para caçar e pescar. Com isso, começou a crescer o quê? As aldeias, né? As civilizações começaram a crescer. O Estado para administrar. Alguém precisava administrar, né? Então, a função da administração era o Estado. Sim. Aí surgiu um pouco também aquelas coisas tristes, que é a divisão social. Uns eram mais importantes, outros deixavam de ser tão importantes, né? A sociedade egípcia tinha muita divisão, né, Vitor? Se a gente falar de divisão, o cara principal do Egito lá, quem que era? O faraó. Faraó, né? O faraó pode ser comparado hoje aqui no Brasil com o presidente, né, da república, né? Mas o faraó tinha muito mais poder, centralização de poder. Ele mandava, desmandava, porque ele era tido como um deus aqui, né? Era um deus, ele era um deus vivo, né? Aqui, então ele mandava e desmandava, né? Nosso querido presidente aqui, Bolsonaro, bom, deixa pra lá, né? Seguindo então, o Egito tinha essas características. E também tinha uma coisa muito importante, que era a agricultura e um rio chamado Rio Nilo. Rio Nilo, né? O Nilo não é uma pessoa, não, gente, é um rio, né? É um rio que permitiu com que a civilização egípcia crescesse tanto, né, Vitor? E cresceu muito, né? Mas só cresceu também porque se você só tem um rio lá... Inclusive era um rio cheio de crocodilos, né? Um rio... E como foi que o Nilo possibilitou isso? Eles domaram o Nilo, né? Através da drenagem, né? Das canalizações do Nilo, né? Como nós falamos aqui, com a engenharia avançada, né? Que o Egito tinha. E com isso eles irrigavam a agricultura deles, né? Que nós já comentamos, né, que o Egito fica no norte da África, né? E vocês sabem que no norte da África fica o deserto do Saara, né? É um lugar muito inóspito, né? Imagina você plantar alguma coisa lá, né? Exatamente, né? Só o cacto, né, que você poderia plantar. Então, através dessa canalização do Nilo, eles conseguiram vencer, né, a barreira da natureza e fazer agricultura naquele lugar tão difícil, né? Quem vai imaginar que você consiga desenvolver uma agricultura no meio do deserto, né? Exato. É só aproveitando as condições naturais. E as condições naturais que eles tinham era o Rio Nilo, repleto de crocodilos ali, aquela coisa toda, né? Eles tinham que fazer o quê? Canalizar, né? É lógico que tem aquela história que o rio inundava, depois ele inundava tudo, depois quando ele baixava, a terra estava mais fértil, né? Porque os detritos orgânicos, peixe morto, aquela coisa toda, a terra ficava mais fértil. Mas também não era só isso, né? Não existe falar que a agricultura desenvolveu no Egito só porque o rio subia, baixava, né? Você ia fazer um lamaçal. Aí era muito fácil, né, Vitor? Mas eles criavam, de fato,
através do conhecimento, da engenharia, dos cálculos matemáticos, né? Porque para você criar aqueles dutos para canalizar a água. Pô, a gente tem hoje, né, Vitor? Hoje choveu, né? Sim. Muitos córregos hoje aqui no Brasil, com uma pequena chuva já transborda, né? A gente não conseguiu ainda fazer o uso, né, disso, né? Nossa hídrico, o uso da nossa água, né? Dos rios, né? A gente vê o Nordeste brasileiro, que também é um calor, né? Não chega a ser um deserto ainda, mas é um calor, é uma terra inóspita também. A gente não conseguiu levar água para lá, né? E os egípcios conseguiram. Então dá pra gente ter a ideia de como era uma sociedade avançada, né? Sim. Muito avançada. Aí nisso a gente vem caminhando, né? Eles avançaram, tinha o faraó, e abaixo do faraó tinha o quê? Sacerdotes, que era quem rezava, né? Eram os padres da época, né? E depois abaixo tinha as elites, os nobres, né? Que eram os escribas, né? Abaixo tinham os camponeses, né? E quem acha que o fundo do poço é os camponeses, que eram os mais explorados, ainda tinha os escravos, né? Que era abaixo dos camponeses. Então, toda a riqueza do Egito girava em torno dos camponeses, né? Que produziam e tinham que dar uma parte do que eles produziam para o faraó. Através de impostos. Através de impostos, né? Ou seja, vamos pensar hoje, o governo, né? O João Dória, nosso governador, nosso prefeito, ele tem dinheiro para fazer reforma, para fazer tudo isso. Por quê? É dinheiro dele? Não, né? É dinheiro nosso, né? Nós pagamos. Aliás, nós temos que pensar, né, Vitor? Nossa escola é uma escola conhecida como pública, né? Ou seja, o pai de vocês não pagam nada para vocês estudarem lá. É verdade isso? Não. De jeito nenhum. O pai de vocês pagam muito, né? Através de impostos, ou seja, o meu salário, o salário do Vitor, o salário do Gerson, vem através do dinheiro de vocês, através dos impostos, né? É os impostos que pagam o nosso salário. Sim. Mas voltando para o Egito, né, Vitor? O Egito é bem conhecido através dos seus avanços, né? Das canalizações de água. Aí nós vamos entrar também nas pirâmides, né? O que significava aquelas pirâmides, Vitor? Para que construíam aquelas coisas enormes lá? Aquilo lá era um grande mausoléu. Aquilo servia basicamente para enterrar pessoas. É um túmulo. Vocês imaginam aquele triângulo gigantesco para colocar uma pessoa morta, né? É um túmulo, né? E encher dos tesouros que ela tinha acumulado em toda a vida dela. Boa, Vitor. Aí você entrou numa questão fundamental. As pirâmides eram um grande túmulo, né? Sim. Enterrava lá. Mas enterrava um cara simples, o pobre era enterrado lá? Não, era o faraó, né? Que era o Deus vivo lá. Ele era enterrado naquelas pirâmides enormes. E ele era enterrado, como você falou, com as coisas pessoais dele, né? Ele era enterrado com um amuleto, com ouro e tal, cheio daquelas coisas. Ô moço, por favor. Boa tarde. Quem que mora aqui? Eu achei curioso essa casa aqui. Não conhece aqui? Não conheço não. Aqui é a família Matarazzo. Conhece? Mas essa casinha aqui, industrial, vai morar... Eles eram bastante ricos, né? Bastante rico. Achou pequena? Uma casinha dessa aqui pro industrial? Mas sabe por quê? Aqui é a morada eterna. Como assim morada eterna? Eles estão enterrados, aqui é o túmulo deles. É o túmulo deles. Grande, né? O rico tem opulência até na morte. Nossa, realmente. Isso me faz lembrar as pirâmides do Egito. Pois é, as pirâmides do Egito.
toda para você. Nosso maior interesse, nós metrô, é atender bem vocês. Ninguém gostaria de estar com a roupa dessa, com um colete desse, correndo 4 horas. Nós também estamos protegendo. Agora bota esse bicho, vai para outro lugar. Eu estou fazendo som, eu fiz essa merda aqui. Com aquilo, ele já está morto, não é? Agora, por que ele é enterrado com tanta coisa, Vitor? Porque os egípcios tinham a crença de que havia uma outra vida depois da vida, né? Que seria no mundo dos mortos, né? O que eles chamavam de mundo dos mortos, que era guardado, né? Tinha a porta do mundo dos mortos que era guardada pelo deus Anubis, né? Que é aquele deus cheio de com Deus, a cabeça. né? E os deuses lá são conhecidos, né, por terem cabeças de vaca, de boi, de águia, de bichos, todos né? são bichos, né? E isso se dá porque porque eles têm a cabeça de... Isso, é o animismo, né? Sim, o animismo. A religião egípcia é chamada religião politeísta, né? Gente, eu já falei pra eles, viu, Vitor? Quando você tem uma palavra difícil, divide ela no meio, né? Politeísta, né? Poli significa o quê? Quando eu falo lá, o jogador do São Paulo é polivalente. O que isso significa? Que ele consegue jogar em várias posições no campo, né? Então, Poli é de vários. De vários, né? Agora, se a gente fala assim, a religião ela é politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Né? Teísta é de Deus. Teísta de Deus, Então eles acreditavam em vários deuses, inclusive em animais, animais sagrados, né? Sim. Então o gato era muito sagrado. Você hoje que joga uma pedra no gato, saiba que lá no Egito não podia. Você seria linchado. Você seria linchado, provavelmente condenado à morte, né? Vossa Divindade, trago-lhe sua oferenda. Nossa nutricionista real, doutora Lorca, disse que vós engordaste. Portanto, nós precisamos fazer uma pequena dieta. Humano insolente, como se atreve? Sou fofo e com charme. Agora, traga-me minha carne. Mas, Vossa Divindade, é inegável que engordaste. Nós precisamos que você esteja em forma para os escultores virem aqui e fazerem as suas estátuas. Então, eu precisarei insistir na dieta. Nós, gatos, somos carnívoros. Comemos carne. Não me venha com baboseiras, ou mandarei jogar você e essa tal Lorca aos crocodilos. Tudo bem, então. Me retirarei. Com sua licença. Droga. Doutora Lorca, temos um problema. Ela não comprou nossa ideia. Nós vamos precisar apelar para aquele hambúrguer vegetariano. Sim, por favor. Vossa Divindade, como pediste, seu lanche, trouxemos um hambúrguer de carne.
feito com a alcatra do melhor boi do reino, vossa divindade. Deves achar que sou idiota. Por acaso não sabes que o olfato dos gatos é 14 vezes mais potente que o dos humanos? Isso não é carne! Já tive bastante. Chamem Tony Ramos. Quero meu filete de boi mal passado para ontem. Serei bondosa com você, sacerdote. Está rebaixado a limpador de caixa de areia. Agora, vá pegar meus cocôs sagrados. A águia, né? Tanto que o deus Horus é uma águia, né? O deus Horus é uma águia. O olho de Horus é o olho da águia. Isso, da águia. Nós temos também o coiote, né? Que é o Anubis, né? O Anubis tem o chacal, né? Chacal. Chacal é uma espécie de lobo, tá? Então, são vários deuses que eles tinham e respeitavam muito, né? Osíris, né? que é o deus da lua. Sol, né? É o maior, né? Tem umas Horus é o lendas, né? Sol, né? O Horus é filho de Osíris, né? Mas depois esses deuses a gente volta depois. A grande família é grande, bastante. Então, é importante saber que a religião lá era politeísta. É diferente da nossa aqui. A religião ocidental católica ou a evangélica. Monoteísta. Mono de teísta de Deus. Ou seja, acreditamos em um Deus apenas, né? Mas aí a característica, eles estão errados, nós não. Aí cada um tem suas características, né? E acredita nas suas crenças. Então, a religião deles era politeísta. Então, eles eram mumificados para quê? O cara morreu lá, né, gente? O faraó, né? O pobre não era mumificado. O faraó morre e eles acreditavam que ele ia voltar, né, Vitor? E tinha que ter o corpo bonitão lá conservado, né? Então nada mais eles faziam o quê? Eles abriam o morto, né? Tiravam as partes de dentro, né? Porque aqui dentro tem coisas, né? Apodrece, né? Apodrece, tira, faz um processo enorme de mumificação, né? Antes tem o processo de embalsamar, né? Que é esse processo que o Luiz acabou de descrever, de tirar os órgãos e deixar o corpo seco, né? Seco, isso. Alguns dias e depois passa um produto, né? Para não apodrecer. É como fazem com animais, né? Que deixam empalhar, né? Como se fosse empalhar. Ele não apodrece, né? É lógico que a gente vai colocar fotos aqui, é lógico que ele não vai ficar igualzinho quando ele está vivo, né? Corado, né? Queimadinho. Não, ele não vai, ele vai mudar, né? Ele vai secar, mas ele não vira uma caveira por mais tempo. Por mais tempo. Então, esse processo era por quê? Porque eles acreditavam que existia uma vida após a morte, né? E ele era enterrado com os objetos dele, né? Um medalhão, ouro e tal. E aí ele ia voltar e precisava daquela coisa. É a mesma coisa que se você fosse enterrado hoje, você seria enterrado com seu notebook, com seu celular, né? Exatamente. Então você precisaria quando voltar. Então, nada mais é que a mumificação é o avanço da medicina no Egito, né? Para você mumificar um corpo, você precisa conhecer da medicina, né? Você abre o corpo, você tira as coisas. Então, a medicina no Egito avançou em função disso, né? Desse conhecimento, né? Agora, vocês imaginem o nosso cenário político, o que é que eles levariam pro outro mundo? Então, se ele morresse... a gente teve até um caso, né, criança, se a gente estivesse em sala de aula, lógico, eu ia explorar isso muito com vocês, mas como a gente não tá, a gente teve um caso de um senador com dinheiro na cueca, né? Mais um. E até em lugares mais... É uma coisa assim, é rir pra não chorar, não é absurdo, né? Pois é. O cara, um senhor de idade, né? Mas enfim, se fossem os políticos hoje que estivessem sendo mumificados, imagina o que eles levariam, né? Levaria dinheiro nosso, né, Vitor? Porque eu acho que o que eles mais dão valor na vida é o dinheiro dos outros, né? Se ainda fosse dinheiro ganhado, do seu trabalho, né? Mas tudo bem. Sacerdote Mor, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o processo de mumificação do faraó Tutankhamon concluído. Todos os objetos já estão com ele? Todos os objetos estão com ele aqui. Nós temos a garrafinha de água para ele não passar sede no mundo dos mortos. Aqui o celular para ele falar no WhatsApp com o príncipe
perderam, que morreu anteriormente, né? Para falar com Anubis, com Osíris, com os deuses, né? Mandar aquela mensagem. Aqui nós temos a bolsinha dele aqui, os provimentos. Todos os processos de mumificação concluídos. Balsamamos o corpo, tiramos todos os órgãos, né? Deixamos só a pele. Mas eu confesso que achei uma coisa muito estranha. Estranha? Estranha, esse é o faraó Tutankhamon. Eu receio. O que pode haver de estranho? Eu receio que nós tenhamos encontrado algo que corrompa o corpo. Enquanto eu estava embalsamando, eu encontrei isso. Dinheiro? Dinheiro. Será uma oferenda aos deuses? Queridos alunos, voltamos aqui então, só para concluir. O que a gente pode falar mais do Egito, né? O Egito é uma sociedade totalmente avançada, né? Com uma cultura incrível, né, Vitor? Quem puder, eu sei que agora o dólar aumentou, né? Porque esse desgoverno que a gente tem, então ficou meio caro, mas visitar o Egito é uma coisa incrível, né? Você pode hoje, andar dentro das pirâmides, né? Você pode andar lá dentro em galerias iluminadas, tal, então deve ser incrível, né? Sim. Agora, se você pensar uma sociedade, naquela época, conseguir construir umas pirâmides daquele tamanho, sem guindaste, sem engenharia, é muita coisa, né? Você pensar numa sociedade que consegue abrir um corpo humano e fazer com que esse corpo não apodreça, Sim. né? Tem que ser muito avançada, né? Sem falar do ouro, né? Dos tesouros, né? Aqueles sarcófagos de ouro puro, né? Aquela riqueza. Toda a arte, né? A sensibilidade que eles tinham para esculpir, porque aquilo é uma escultura, né? Perfeita, né? A pintura também, né? Você sempre tem uma característica da pintura egípcia que é sempre de perfil, peito para frente e peito de perfil, né? Sim. É uma característica, né? É uma estética. Uma estética, né? Bem típica deles. Se você vê um desenho daquele, você sabe que é egípcio, né? Agora, a riqueza da religião também, né? Sendo politeísta, vários deuses, né? Cada deus com uma lenda diferente. Então, é muito bom, é até pouco tempo para a gente falar do Egito em uma aula só, né? A gente pode voltar com mais coisas, mas a gente vai postar também mais fotos, né? Para mostrar o avanço das tecnologias, também da engenharia, né? Que o Vitor falou, da canalização das águas, né? O domínio do Rio Nilo, tirando todo o proveito do Rio Nilo para fazer a civilização crescer, né? Agora, eles não é mais falado, né, Vitor? Porque cai no esquecimento, porque a Europa, né? A gente tem uma visão meio só da Europa, né? Sim. E deixa as outras coisas. A gente só fala de Grécia, que a Grécia como se fosse um berço. a Grécia é bonito e o Egito não, né? Mas não, né? Os egípcios tinham escrita também, né? Sim, que chamavam hieróglifos, né? Que a gente vai colocar uns desenhos para vocês verem também. Tinha escrita, né? Mas sempre é deixado um pouco de lado, porque não faz parte da Europa, né? Ele tem essa coisa também, né? E os hieróglifos, é importante dizer, eles ficaram por muito tempo intraduzíveis, né? E a maior parte deles eu acredito que ainda não seja, né? Isso. E isso faz com que todo esse conhecimento que o Egito acumulou, né? Porque para fazer tudo isso precisa de um acúmulo de conhecimento, né? Muito grande, Se né? perdeu, né? E então isso teve um rompimento, né, da civilização egípcia com as que vieram depois, né? Então isso dá a impressão de que se civilizações que vieram depois do Egito eram inferiores, como é que eles poderiam ter feito aquilo? Tudo Porque aquilo, se né? perdeu, né? Se perdeu a bagagem. Porque a gente já conversou que a história começa com a escrita, aquela coisa toda, né? E se perdeu mesmo, porque tinha uma tábua, né? Alguma coisa com um escrito enorme em hieróglifo, né? Que não conseguiu se traduzir em 20 e poucos anos, né? Porque é difícil, né? Então você não preserva, né? Mas só de você ver as construções, a arquitetura, né? Os tesouros, né? Que grande parte estão nos museus da Europa, né? Por que será? Porque o Egito foi dominado pela Inglaterra. Exatamente. Tá? A Inglaterra tomou conta de lá e levou todos aqueles tesouros para a Inglaterra, né? O British Museum, né? Então, estão todos lá e é patrimônio egípcio, o povo egípcio. Como se fosse um troféu de conquista, não? O filme Indiana Jones, né? O que Hollywood explica, né? O que Hollywood faz, aqueles filmes retratam o que eles queriam, né? Eles invadem, quebram tudo, mas levam o tesouro, né? Exatamente. Sem respeito nenhum pela cultura do outro, né? Mas vamos lembrar que o Egito, então, é essa riqueza, né?
E lembrando também que a gente falou na última aula sobre a evolução da agricultura, né? A sociedade egípcia com a agricultura passou a ser sedentária e criou-se uma divisão muito grande, né? Então existia lá o faraó, o camponês, e os camponeses pagavam impostos, né? Isso que mantinham toda aquela riqueza no Egito, né? Os escravos construíram as pirâmides, né? E com muitos mortos, né, Vitor? Porque a gente não pode imaginar construir uma pirâmide daquela sem morrer ninguém, né? Realmente. Morreu muita gente ali, né? Então, para concluir aqui, crianças, a gente vai colocar algumas imagens para ficar mais fácil, mas a gente vai voltando nesse tema ao longo da semana, né? Mas o Egito é uma grande civilização. Tem muitos alunos que se interessam muito por Egito, viu, Vitor? Eles começam a pesquisar e deixa uma dica, né? Quem quiser pesquisar por si só, existem sites muito interessantes sobre o Egito, né? Muita coisa sobre que o Egito a gente vai explorar muito, porque é um tema muito legal, certo? Salve, crianças! Então, Google Sala de Aula, entrem lá, vou deixar isso aqui postado no Google Sala de Aula primeiramente, depois eu deixo nos grupos do WhatsApp, né? Eu acho que o vídeo é a maneira mais fácil de atingir os alunos, né? Quem pensa o contrário é porque não consegue produzir conteúdo. Então, quem produz conteúdo sabe que o vídeo, pô, a gente está em distanciamento social, o que a gente vai fazer para atingir os alunos? É vídeo aula, né? Vamos botar a cara aqui, é vídeo aula. Então, queridos alunos, beijo no coração.